Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Minha esposa me acusou falsamente de agressão. Então eu reuni as provas de quando ela surtou e consegui que ela fosse presa. Sempre ouvi histórias de esposas que se transformam completamente quando são pegas traindo, e como não se pode confiar em ninguém. Sempre achei que isso nunca aconteceria comigo. Você provavelmente já adivinhou. Aconteceu. E é por isso que estou aqui, para compartilhar minha experiência. Tenho 29 anos, minha esposa tem 28. Ela nunca foi um anjo, mas eu achava que a conhecia melhor do que qualquer um. Ela tem um temperamento forte e diz coisas no calor do momento que não quer dizer. Mas eu sempre a fazia se responsabilizar por isso, e ela pedia desculpas. Era algo que vínhamos trabalhando devagar ao longo do casamento, e eu achava que estávamos progredindo. Estávamos casados há anos, e as coisas estavam indo bem entre nós. A não ser por esse temperamento, que nem era tão grave quanto parece. Como eu disse, ela apenas dizia coisas das quais se arrependia depois, mas nunca fez nada realmente estúpido. Agora, vamos ao caso de traição. Eu nunca vi isso vindo. Se havia sinais, eu não percebi. Descobri quando estava procurando uma foto no celular dela e encontrei uma imagem dela com outro homem na cama, sorrindo. Fiquei tão chocado que nem a reconheci de imediato. Eu sabia que era ela, mas aquilo não fazia sentido. Então, meu cérebro assumiu que era uma mulher parecida. Depois de alguns segundos, caiu a ficha. Era a prova da minha esposa sendo íntima com outro homem. Me perguntei por que ela não havia apagado aquela foto. Ela deveria saber que eu poderia encontrar. Acho que ela simplesmente esqueceu de deletar aquela em meio a outras. Tentei achar mais, mas não consegui. Uma foto já bastava para me convencer de que ela estava tendo um caso, mas eu queria entender o todo. Quem era o cara e há quanto tempo isso durava. Procurei mensagens entre eles, mas não encontrei nada nos aplicativos dela. Depois percebi que ela não seria tão óbvia. A gente tinha acesso livre ao celular um do outro. Achei que era por não termos nada a esconder, mas agora vejo que ela só estava escondendo bem. Vasculhei nossas redes sociais e aplicativos de mensagens. Foi aí que encontrei tudo. Semanas de mensagens. Eles não se falavam há muito tempo, mas estavam indo rápido. Pelo que vi, se encontraram apenas algumas vezes, mas foram íntimos em todas elas. Isso não tornava as coisas menos graves. Uma única vez já era imperdoável para mim. Além disso, mesmo distantes, eles trocavam nudes e mensagens picantes várias vezes por semana. Ver minha esposa mandando esse tipo de coisa para outro homem me deu enjoo. Doeu como nada antes. Tirei prints de tudo e enviei para mim mesmo. No começo, não sabia o que fazer. Demorei a aceitar que meu casamento tinha acabado. O caso não parecia antigo, mas isso não importava. Se eu a confrontasse e perdoasse, ela faria de novo, e eu não ia arriscar. E não estava com espírito de perdão. Decidi dar um tempo para planejar o que fazer, sem mostrar a ela que eu já sabia. Seguimos nossa rotina, e tentei agir normalmente. Não sou um bom ator, e ela percebeu algo estranho, mas não soube o que era. Às vezes, minha voz saía amarga, e ela perguntava se eu estava bravo. Eu só dizia que precisava dormir, e ela aceitava. Eu parei de tocar nela, não iniciei mais nada na cama. Talvez ela tenha notado, talvez não. Ela estava conseguindo o que queria em outro lugar. Depois de alguns dias, procurei um advogado. Já tinha decidido sair, e estava cansado de fingir. Depois de resolver tudo legalmente, comecei a preparar minha saída. Não ia esperar ela receber os papéis para sair de casa. Quando tudo estava pronto, me preparei para contar que ia deixá-la. Achei que seria difícil, mas não imaginava o desastre que seria. Planejei fazer tudo de forma fria, sem envolver emoção. Só chegar, dizer que sabia do caso e que estava indo embora. Não queria perguntar os motivos ou exigir explicações. Isso já não me importava. Achei que o temperamento dela não seria um problema, pois imaginei que ela estaria culpada e não brava, mas me enganei feio. Quando contei que ia embora, ela explodiu. Disse que já percebia isso pelo meu comportamento recente e perguntou se havia outra mulher. Fiquei irritado por ela tentar me culpar pelo fim do casamento, mas me mantive firme. Foi então que contei que via as fotos e mensagens. Que eu sabia do caso e aquilo acabava com nosso casamento. Ela me encheu de insultos. Disse que eu era inseguro por fuçar no celular. Depois disse que um homem de verdade teria lutado pela esposa. Eu só ignorei o que ela disse. Isso era tão absurdo que nem ela devia acreditar. Mantive a calma e disse que ninguém estava tomando ela. Ela mesma estava se entregando. Não ia brigar por uma mulher que não tinha respeito próprio.
Talvez não fosse a melhor fala se eu quisesse evitar emoção, mas não me arrependo. Ela perdeu totalmente o controle. Começou a gritar e jogar coisas. Disse que eu estava destruindo o casamento e que me arrependeria. Já conhecia o temperamento dela, mas nunca a vi assim. Ela nunca tinha gritado tão alto ou quebrado coisas. Jogou um abajur, quebrou porta-retratos e outras coisas. Fiquei assustado, não por medo de apanhar. Sou maior que ela e conseguiria me defender. Mas me preocupei com o que aconteceria se ela se machucasse. Já vi o que acontece com homens que se defendem de mulheres. Na hora, apenas saquei o celular e comecei a gravar. Tentei ser discreto para não piorar a situação. Só queria registrar que era ela quem estava destruindo tudo. Fui para o quarto e tranquei a porta. Ela começou a bater e me chamar de covarde. Continuei gravando, captando tudo. Narrei no vídeo o que tinha acontecido. Contei sobre o caso e que pedi o divórcio. Não sabia se ia precisar da gravação, mas queria me proteger. Meu advogado tinha dito para documentar tudo importante, e isso com certeza era. Enquanto batia na porta, ela gritava que não me deixaria sair e que me faria me arrepender. Disse que contaria a todos que eu a traí e a agredi. Meu estômago revirou. Ela parecia mesmo disposta, e acusações assim podem acabar com a vida de um homem. Continuei em silêncio, mas achei que precisava registrar algo. Perguntei se ela planejava mentir para todos. Ela riu e disse que acreditariam em tudo que ela dissesse. Depois falou que a polícia acreditaria nela se aparecesse com hematomas. Perguntei se ela estava dizendo que se machucaria e me culparia. Ela respondeu que faria o que fosse preciso para nos manter juntos. Diferente dela, minhas mãos tremiam. Parte por adrenalina, parte por medo real. Ela estava fora de si, capaz de qualquer coisa. Decidi que só sairia do quarto se ela fosse embora ou se acalmasse. Ela gritou por mais um tempo, depois ficou em silêncio. Logo ouvi a porta da frente bater. Esperei mais alguns minutos, e ao perceber que ela realmente tinha saído, abri a porta, arrumei minhas coisas e fui embora. Nunca mais voltei para casa, e nem pretendo. Ela me ligou dezenas de vezes e mandou mensagens pedindo para conversarmos, mas eu ignorei tudo. Só respondi uma vez, dizendo que estava bem e que havia me mudado. Até onde sei, ela não espalhou as mentiras que prometeu. Mas ainda estou com medo. Falei com meu advogado e mostrei o vídeo. Ele ficou aliviado por eu ter gravado. Disse que, se ela tivesse levado a ameaça adiante, a gravação poderia ter salvado meu futuro. Gravei não só um surto físico e verbal, como também ela admitindo que poderia inventar acusações falsas. Cansei de viver sob a ameaça de ela arruinar minha vida só porque descobri sua traição. Parece um peso constante sobre mim, pronto para cair. Talvez tenha sido só uma ameaça vazia, dita no calor do momento. Mas nada disso vai me impedir de seguir com o divórcio. No meu post original, falei sobre como minha esposa ameaçou me acusar falsamente de agressão se eu não cancelasse o divórcio. Acontece que documentar tudo pode realmente ter salvado minha pele. Muitos de vocês disseram que ela provavelmente não levaria isso adiante. Eu também achava que não. Sabia que ela tinha um temperamento explosivo, e imaginei que fosse algo dito no calor do momento. Achei que, depois de se acalmar, ela esqueceria aquilo. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Tudo aconteceu no dia seguinte ao recebimento dos papéis do divórcio. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Não atendi de primeira, mas como insistiram outras 2 vezes, acabei atendendo. Era um policial pedindo para que eu fosse até a delegacia conversar com eles. Disse que eu estava envolvido em um caso de perturbação doméstica e que precisavam do meu depoimento. Perguntei se eu estava sendo preso. Ele respondeu que não, mas que seria melhor para mim ir voluntariamente. Entendi o recado, mas deixei claro que iria acompanhado do meu advogado. Marcamos para a manhã seguinte. Liguei imediatamente para meu advogado, e ele não ficou surpreso. Disse que já tinha visto isso acontecer antes, mas que eu tinha uma defesa mais forte do que a maioria. Enquanto eu mantivesse a calma e deixasse os fatos falarem por si, eu não teria com o que me preocupar. Mesmo assim, foi difícil dormir naquela noite. Só o fato de saber do que eu estava sendo acusado, e imaginar com quem ela poderia ter espalhado aquelas mentiras, já me deixava enjoado. Fomos à delegacia na manhã seguinte. Conversamos com 2 policiais que explicaram que minha esposa tinha feito um boletim de ocorrência. Ela alegava que, durante uma discussão, eu a agredi e a empurrei contra a parede, causando hematomas no braço e na lateral do corpo. Um arrepio percorreu minha espinha. Eles descreveram tudo como se fosse um fato, algo que realmente tivesse acontecido. Não pareciam estar investigando para saber a verdade, apenas relatando o que ela disse antes de me prenderem. Fiquei aliviado por estar com meu advogado, porque acho que não conseguiria falar sem me exaltar.
Meu advogado então pediu aos policiais que assistissem algo antes de começarmos. Ele entregou um pendrive com a gravação que eu tinha feito. Os policiais saíram da sala por alguns minutos para ver o vídeo. Quando voltaram, a atitude deles tinha mudado completamente. Estavam menos agressivos e perguntaram quando o vídeo havia sido gravado. Fizeram mais algumas perguntas, mas pareciam apenas querer estabelecer uma linha do tempo com base nas novas informações. Respondi a todas as perguntas com honestidade, sem oferecer mais do que me foi pedido. Quando terminaram, agradeceram pela minha cooperação e disseram que entrariam em contato. Disseram que, por enquanto, não havia motivo para me prender e que iriam continuar a investigação conversando mais com minha esposa. Pediram para que eu não saísse da cidade, e meu advogado garantiu que eu não sairia. Ele também informou que tudo o que foi entregue estava devidamente documentado. Parecia que eu estava fora de perigo, mas não consegui me sentir aliviado de imediato. Percebi o quão perto estive de ter minha vida destruída por algo que eu não fiz. Aqueles policiais conversaram comigo como se eu já fosse culpado, até verem a gravação. Me arrepio só de pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse registrado tudo. É bem provável que eu não tivesse saído da delegacia naquele dia. Fiquei furioso só de pensar que minha esposa tentou algo assim. Quis confrontá-la, dizer tudo o que pensava. Tentei manter uma abordagem racional e acabei sendo acusado de agressão. Quis mostrar para ela o que era um verdadeiro surto de raiva, mas não fiz isso. Sabia que seria uma péssima ideia. Os policiais estavam inclinados a acreditar em mim, mas se eu invadisse a casa dela gritando, eles poderiam mudar de ideia. Por mais difícil que fosse, optei por ignorar completamente. Não disse uma palavra a ela sobre nada disso. E como o destino quis, o karma chegou até ela sem minha ajuda. Cerca de uma semana depois da audiência na delegacia, meu advogado me ligou. Disse que a polícia estava encerrando a investigação. Concluíram que eu era completamente inocente. Melhor ainda, após pressionarem minha esposa em novo depoimento, ela confessou que havia inventado tudo. Agora, ela está sendo acusada de fazer uma denúncia falsa à polícia. Meu advogado disse que ela provavelmente terá que pagar uma multa e, dependendo da seriedade com que a polícia tratar o caso, pode até passar alguns meses presa. Não fiquei feliz em ver a vida dela desmoronando, mas também não consegui sentir pena. Ela quase destruiu a minha vida. Para mim, isso só parece justo. Sendo sincero, provavelmente senti um certo prazer ao ouvir essa notícia. Descobri até onde minha ex-esposa levou sua campanha de vingança quando recebi outra ligação. Dessa vez, foi de uma amiga em comum, que conhecíamos há anos. Ela disse que minha esposa contou que eu a ataquei furiosamente quando ela disse que queria o divórcio. Mas agora, ao saber que minha esposa foi presa por denúncia falsa, não sabia mais no que acreditar. Fiquei feliz em esclarecer tudo. Contei cada detalhe, desde a traição, o surto, a ligação da polícia e a prisão dela. Ela acreditou e me pediu desculpas por ter considerado o lado da minha esposa. Outras ligações vieram depois, todas parecidas. Expliquei os fatos, recebi apoio, e logo a versão verdadeira da história começou a se espalhar. A narrativa virou completamente. O divórcio ainda não foi oficializado, mas não estou preocupado. Ela agora tem problemas legais muito maiores para lidar, e não tem me dado trabalho. O advogado dela até entrou em contato com o meu para falar sobre a possibilidade de um acordo extrajudicial. Achamos que ela só quer evitar gastar tempo e energia com o processo de divórcio, enquanto ainda tem que responder criminalmente pela denúncia falsa. Talvez eu aceite esse acordo, se ele for muito vantajoso para mim. Se não for, que ela me enfrente no tribunal. Não vou facilitar as coisas depois de tudo o que ela tentou fazer comigo. Minha futura ex-esposa foi solta sob fiança e tentou falar comigo algumas vezes. Mas eu nem precisei do meu advogado para saber que não deveria dar atenção. Decidi que não quero mais nem vê-la. Cortei todo o contato, bloqueei número, redes sociais. Não atendo mais chamadas da família dela e avisei amigos em comum para não repassarem mensagens. 2 insistiram, bloqueei também. Estou começando um novo capítulo da minha vida, e estou levando minha paz muito a sério. Ela tentou me fazer ser preso porque me defendi depois que ela me traiu, e agora é ela quem está colhendo o que plantou. Não vou mentir. Saber disso tem um certo gosto de vingança bem doce. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.